Olá, meu nome é Jonathan Barros Vita, sou professor de Direito Tributário, sou advogado, contador, conselheiro do CARF, conselheiro do Conselho Municipal de Tributos do município de São Paulo, juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo e, após todas as aulas do Saber Direito, estamos aqui no Saber Direito Responde. E vamos passar então a palavra para Vanessa, que veio especialmente do Rio de Janeiro, para fazer suas perguntas e tirar suas dúvidas. Por favor, Vanessa. Professor, cabe isenção heterônoma por tratado? Bem, na realidade seria até um pouco impróprio falar em isenção heterônoma veiculada por tratado, por um motivo muito simples, porque isenções heterônomas são dadas quando a união dá isenção de tributos dos estados e ou municípios, ou os estados dão isenções dos municípios, o que de fato é proibido pela Constituição. Entretanto, quando se fala em tratado internacional criando uma forma de isenção, na realidade isso é uma lei nacional, não uma lei federal. Então não existe isenção heterônoma, já que os outros entes da federação não têm personalidade de direito internacional público. José, que veio diretamente de Itu para o programa, fico muito feliz com a presença e queria que você fizesse sua pergunta, por favor. Meu muito obrigado, professor. Eu pergunto ao senhor, qual é o momento da vigência dos tratados internacionais? Excelente pergunta, José. Na realidade, a vigência dos tratados internacionais, ela pode acontecer de maneira condicionada ou de maneira incondicionada. A vigência, então, pode ser uma vigência internacional e existe também a vigência nacional. E por que eu falo em vigência condicionada, vigência internacional e vigência nacional? Por um motivo muito simples, porque os tratados internacionais vão produzir seus efeitos, vão vigir no plano internacional e eles também, paralelamente, vão vigir no plano nacional. Mas os tratados, especialmente em matéria tributária, eles precisam ter uma vigência diferida. Por quê? Porque temos na Constituição brasileira o princípio da anterioridade. E com esse princípio da anterioridade, apesar de esses tratados internacionais internalizados já serem válidos no sistema brasileiro, eles somente poderão valer no primeiro dia do exercício seguinte ao qual esse tratado foi internalizado no direito brasileiro. Então, essa vigência, nesse caso, ela é condicionada. Então, queria passar para a pergunta da Ohana, que é daqui de Brasília, mas de origem Zé Gaúcho, ou seja, temos toda uma mesa de fora de Brasília, aqui na TV Justiça, e queria que fizesse sua pergunta, por favor. Professor, qual a diferença de direito internacional tributário para tributário internacional? Muito boa pergunta. A grande diferença entre direito internacional tributário e direito tributário internacional são os veículos introdutores dessas normas jurídicas no sistema. Ou seja, que texto de direito é esse? É um texto de direito brasileiro, ou seja, um texto de direito tributário que tem elementos de extraneidade, ou é um texto de direito internacional que tem dispositivos veiculados em relação à matéria tributária? Então, essa é a clássica diferença entre direito internacional tributário e direito tributário internacional. Mas essa diferença não fica só aí, porque a interpretação desses textos será realizada de uma maneira diferente. A lógica, digamos assim, até redacional desses textos é diferente. Então, isso tudo faz com que esses dois campos devam ser estudados de maneira separada. Então, vamos voltar com a Vanessa para a próxima pergunta dela. Professor, os princípios da OMC se aplicam à tributação internacional em matéria de imposto de renda? Essa é uma pergunta muito interessante e é inusitada, porque normalmente os autores clássicos não relacionam a tributação em matéria de imposto sobre a renda com os tratados constitutivos da OMC. E essa ligação entre eles é uma ligação necessária. Por quê? Quando se fala justamente de princípio do tratamento nacional, quando se fala em não discriminação em matéria de serviços, não discriminação em matéria geral do GATT, quando se fala, por exemplo, em princípio da nação mais favorecida, se fala justamente em formas de propagação de quê? Da não discriminação. E não existe possibilidade, no caso brasileiro, de discriminação em matéria de imposto sobre a renda. Não podem os estrangeiros serem discriminados em detrimento dos nacionais.
Lembrando que a recíproca não é verdadeira. Em muitos casos, os estrangeiros eles têm uma tributação mais favorecida que os nacionais em matéria dessa tributação, como é o clássico exemplo da tributação sobre ativos financeiros. Então, os fundos de investimento estrangeiros têm um tratamento privilegiado em detrimento dos nacionais, mas nunca um nacional poderá ter, pelos princípios constitucionais da não discriminação e pelos princípios do sistema GATT-OMC, uma tributação mais favorável e discriminatória em detrimento dos estrangeiros. José, para a sua próxima pergunta. Para evitar as duplas tributações, que medidas são adotadas pelo Brasil? Interessante. O Brasil, na realidade, ele usa um único método nos seus tratados internacionais, que é o método do crédito de imposto. O que é dupla tributação? Antes de falar um pouco sobre crédito de imposto. Dupla tributação é quando dois ordenamentos jurídicos diferentes tributam aquela renda qualificada de uma mesma maneira, aquele mesmo fluxo financeiro. E, para eliminar essa dupla tributação, surgem os tratados. Então, eles querem evitar a dupla tributação e, ao mesmo tempo, evitar a dupla não tributação. E selecionam os métodos para fazer isso. E, no caso brasileiro, esse método é o método do crédito de imposto. E como funciona esse método do crédito de imposto? Ele funciona de maneira bastante simples. Se você paga imposto, por exemplo, no Brasil, limitado a 15% no caso de juros, e no exterior essa tributação se dará à base de 30%, ele realizará a tributação à base de 30%, mas concederá um crédito de imposto equivalente àquilo que foi pago no outro país, no caso brasileiro, 15%. Então, essa é a forma utilizada pelo Brasil para evitar a dupla tributação no contexto dos tratados internacionais. Lembrando que essa mesma fórmula é utilizada quando existe o que se chama de tratamento recíproco. E o que é o tratamento recíproco? É quando, apesar de esses dois países não serem signatários de um tratado bilateral para evitar a dupla tributação, um reconhece essa competência tributária do outro e o outro a reconhece reciprocamente. Então, se um aceita o crédito, digamos, a Inglaterra tem um tratamento recíproco com o Brasil. Os Estados Unidos têm um tratamento recíproco com o Brasil e têm instruções normativas da Receita Federal que estabelecem os casos de reciprocidade e, nesses casos, há necessariamente a utilização dos créditos de imposto pagos nesses outros países. Ohana, para a sua próxima pergunta, por favor. Professor, quais são os modelos de convenção para evitar a dupla bitributação? Essa pergunta é bastante peculiar, porque o Brasil, na realidade, se formos ao pé da letra, digamos assim, não tem um modelo específico de convenção, ele não adere formalmente a nenhum modelo. Por quê? O clássico modelo que é utilizado pelos países é o modelo OCDE, modelo criado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que foi criado pelos países mais desenvolvidos. Paralelamente a esse modelo, dentro de uma lógica de países menos desenvolvidos, foi criado o modelo ONU. A ONU cria um modelo que tem algumas semelhanças em relação ao modelo OCDE. Ainda temos o modelo da ALAD, que é dos países andinos, temos um modelo do ILAD, que é o Instituto Latino-Americano de Direito Tributário, e os Estados Unidos têm um modelo próprio. E o que o Brasil fez? O Brasil criou não um modelo próprio, mas ele adere a partes do modelo da OCDE, com alguns desvios. Quais são os exemplos desses desvios? Um exemplo clássico é o caso de estudantes e professores, que vêm em artigos separados e tem esse artigo específico para professores, coisa que não tem no modelo OCDE. Além disso, o Brasil, por exemplo, não adota o parágrafo 2º do artigo 9º, não adota o artigo 27, que é a assistência na arrecadação de tributos, não adota esses dois textos. Então, o Brasil criou, aparentemente, um novo modelo e inseriu, inclusive, outros artigos dentro desse contexto, como um artigo específico sobre disposições gerais, que tem no Tratado Brasil-França. Então, tem vários exemplos, assim, dessas peculiaridades, digamos assim, dos tratados brasileiros.
Vanessa, então vamos para a sua próxima pergunta. Professor, o que é rule shop? O senhor pode dar um exemplo? Claro. Esses exemplos das normas antielusivas dos tratados para evitar a dupla tributação são muito interessantes, porque essas normas antielusivas não são tão intuitivas, a não ser que você comece a estudar os casos concretos e entender o que essas regras efetivamente significam. Rule shopping é comprar, ou to shop no inglês, é comprar regras. Então, dentre várias regras possíveis a serem utilizadas, em um caso concreto, você escolhe aquela regra que seja mais benéfica a você. E isso é óbvio que é vedado pelo sistema, digamos assim. Existem comentários ao modelo OCDE que falam que esse tipo de prática é uma prática nociva, é um abuso na aplicação dos tratados para evitar a dupla tributação. Um rule shopping clássico é o caso de jogador de futebol. Sempre tem esse caso que é muito interessante. Você tem jogador de futebol, tem um artigo específico, que é o artigo 17, que trata sobre artistas e desportistas. E tem o artigo lá 18 de algumas convenções que trata sobre pensões. O caso clássico é, jogador de futebol jogou, por exemplo, na Itália durante toda a vida, mas era francês. Jogou durante toda a vida lá na Itália, se aposenta e volta para a França. O artigo sobre artistas e desportistas dá competência exclusiva para o Estado da fonte, ou seja, quem está pagando, onde ele está exercendo essa atividade. Já no caso de pensionistas, é apenas o Estado da residência. Então, o rule shopping é dizer, será que é mais vantajoso eu usar o artigo de jogador de futebol ou o artigo de pensionista? É claro que para cada uma dessas administrações tributárias ele vai tentar dar uma resposta diferente. Então, isso é o chamado rule shopping. E daqui a pouco voltaremos com mais perguntas e respostas dos nossos estudantes. Estamos de volta com o Saber Direito Responde e vamos continuar com as perguntas dos nossos estudantes. Hanna, por favor, sua pergunta. Qual é o tratamento dado pelos tratados de direito tributário internacional à prestação de serviço? Essa pergunta, ela parte de uma controvérsia muito grande que ocorre até hoje no direito internacional tributário brasileiro. Essa controvérsia, ela remonta a vários artigos escritos, a várias discussões travadas no âmbito eminentemente brasileiro, que é, serviços são remunerados através de quê? O que são serviços tributáveis para os fins dos tratados para evitar a dupla tributação? Isso acontece porque alguns serviços são remunerados através de royalties e outros serviços são remunerados como renda. Os serviços que são remunerados através de royalties aparentemente têm um enquadramento claro no artigo 12 do modelo OCDE, que é o artigo que trata especificamente sobre royalties e diz que há uma distributividade dessa tributação. Entretanto, os demais serviços possuem um problema, pois não existe um artigo que fale especificamente de serviços no modelo OCDE. E o fisco brasileiro, através do ato declaratório número 1 de 2000, disse especificamente que os serviços serão tributáveis através do artigo 21, que trata de quê? De outros rendimentos, ou seja, aquele artigo residual do sistema e que diz que há competência ilimitada para qualquer um desses países. Entretanto, a doutrina, de forma geral, diz que a aplicabilidade em relação aos serviços deve ser no artigo 7º, que dá tributação exclusiva na residência da empresa. José, por favor, sua próxima pergunta. Não, obrigado, professor. Como os tratados internacionais regulam a residência fiscal em caso de conflito? Essa pergunta me traz à memória muitas situações, muitos problemas no que diz respeito à residência, porque é muito simples dizer que o José, a Vanessa, a Hanna têm residência, respectivamente, em Itu, no Rio de Janeiro, em Brasília. Por quê? Porque eles moram lá, têm uma sede fixa lá, estudam nessas universidades, enfim. Nessas situações é muito simples. Entretanto, quando falamos
mesmo de pessoas físicas que têm um poder aquisitivo muito grande, essas pessoas vivem o ano todo viajando. Então, onde de fato é a residência dessas pessoas físicas? É onde eles têm a casa de campo? É onde eles esquiam no inverno? É onde eles vão para as praias durante o verão? Onde é que de fato é a residência dessas pessoas? Essas residências, para fins de tratados internacionais, são resolvidas com o que se chama de tie-breaker rule, ou seja, uma forma de definir essa residência. Através de quê? De um critério para as pessoas físicas, que é o critério do centro de interesses vitais. E para as pessoas jurídicas? Para as pessoas jurídicas é mais complicado, porque as empresas têm tentáculos em vários países diferentes, ao mesmo tempo. E aí, o que é determinado pela Convenção para evitar a dupla tributação, em seu artigo 4º, é que nessas situações o que se precisa é identificar especificamente o centro de direção, ou seja, de onde partem as ordens, para de fato resolver esse conflito de residências. E uma vez resolvido qualquer um desses conflitos de residência, nunca mais essa empresa pode ganhar a residência que ela perdeu para outros tratados. Por que eu digo isso? Porque tem um caso muito famoso da corte holandesa que trata justamente sobre isso e diz que, numa disputa, o caso concreto era de uma residência entre a Holanda e as Antilhas Holandesas, em que essa residência ficou nas Antilhas Holandesas, essa empresa não pode mais utilizar a rede de tratados da Holanda, a rede de tratados para evitar a dupla tributação. Então, existe uma regra específica que determina sempre um centro de interesses vitais ou um centro de interesses gerenciais. Vanessa, sua próxima pergunta. Professor, existe paraíso fiscal? Como a legislação brasileira se posiciona? Essa pergunta parte de uma premissa muito interessante, de que a palavra paraíso fiscal é uma palavra de uso comum. Todo mundo fala em paraíso fiscal. Todos já ouviram falar, pelo menos alguma vez, em paraíso fiscal. Entretanto, a ideia do paraíso fiscal, a ideia de uma ilha paradisíaca em que as pessoas vão para lá para não pagar tributos, aparentemente não existe mais. O que existiu na realidade, o que existe hoje, é uma migração de sistema de países com tributação favorecida lineares, países com tributação favorecida que têm, de fato, uma alíquota baixíssima, para regimes com tributação favorecida. E qual é a grande diferença? A grande diferença é que esses regimes com tributação favorecida, eles se especializam em determinadas espécies de renda. Como, por exemplo, a Inglaterra tenta se especializar nas pessoas físicas, para atrair grandes esportistas que sejam residentes na Inglaterra. A Alemanha, por exemplo, quer expansão imobiliária. A Irlanda, por exemplo, quer propriedade intelectual. Então, cada estado acaba criando suas estratégias. Agora, é claro que o debate não se esgota apenas nos paraísos fiscais em sentido estrito. E isso a legislação brasileira fez. Disse, olha, tem os regimes com tributação favorecida, mas também temos o quê? Regimes societários privilegiados e regimes bancários privilegiados. Regimes societários privilegiados evitam justamente que não se tenha o quê? Opacidade societária, se tenha divulgação de informações mínimas para o fisco. Pois sem divulgação de informações, de fato, não se sabe quem é o detentor de uma empresa. E isso, aparentemente, tenta o quê? Impedir a descoberta da origem dos capitais. O mesmo acontecendo com os paraísos bancários, ou os regimes bancários favorecidos, em que se tem um alto sigilo fiscal. Então, a legislação brasileira lida justamente com essas categorias, que é uma grande mudança do que ocorria até a década de 2000, em que somente existia uma menção singelíssima, até final da década de 90, início dos anos 2000, uma menção singelíssima dizendo que aqueles países que tributem com a alíquota abaixo de 20%, coisa que de fato não acontece hoje. José, sua próxima pergunta. O que são os preços de transferência e em quais situações se aplica, professor? Obrigado. Preços de transferência são, de fato, um tema, esse tema dos preços de transferência é um termo estranho, porque é um termo aparentemente contraditório
quando observado sob o ângulo da contabilidade. Por quê? Preços e transferência. Quando se fala em preços, se fala na negociação entre duas pessoas em que alguém vai pagar a alguém um preço por uma determinada coisa. Transferência não pressupõe isso. Transferência pressupõe partes vinculadas entre si. Então, você tem sujeitos vinculados em que um transfere algo para outro. Não existe uma contraprestação sob a forma de preço. Então, por que existe esse instituto dos preços de transferência? É que, em casos de transferências entre empresas de um mesmo grupo, essa transação não será aceita, a não ser que ela seja o quê? Precificada, a não ser que ela seja colocada dentro de um contexto de uma transação de mercado, à distância de um braço, at arm's length. Então, os preços de transferências, eles servem justamente para evitar que a renda de um país seja deslocada para outro simplesmente com ajustes contábeis feitos, por exemplo, entre matrizes e filiais, entre empresas controladas e coligadas, nessas situações. E o Brasil, de fato, usa isso para evitar essa erosão das bases tributárias no Brasil. Hanna, sua próxima pergunta. A regra da medida provisória 2158, 35 e 2001 é compatível com os tratados de bitributação? Essa pergunta já teve muitos debates no âmbito, inclusive, dos comentários ao modelo OCDE. A regra do artigo 74 dessa medida provisória, que, diga-se de passagem, é uma medida provisória eterna e que foi reeditada 35 vezes porque ela foi antes do novo regime constitucional, essa regra diz o quê? Que os lucros auferidos em controladas ou coligadas no exterior serão considerados como automaticamente disponibilizados para a matriz brasileira. Isso acontece para evitar que se deixem esses capitais no exterior sem que haja a internalização deles e o pagamento de tributos aqui no Brasil. E justamente por conta disso, por ser um fluxo transnacional e normalmente essas empresas estão localizadas no Brasil e em outros estados com os quais o Brasil tem tratados internacionais, nessa situação havia uma dúvida da compatibilidade entre uma regra anti-elusiva interna de um país e justamente uma regra que não é anti-elusiva internacional. Dentro desse contexto, a Bélgica, por exemplo, tem nos seus comentários ao modelo OCDE, ela diz que há incompatibilidade entre essas regras. Entretanto, quase todos os países que utilizam-se ou comentam o modelo OCDE, incluindo o Brasil, dizem que há compatibilidade entre essas regras. E vou mais além. Aparentemente, essa compatibilidade existe porque não se trata, de fato, de uma regra de transparência fiscal, essa regra do artigo 74, mas sim uma regra de distribuição ficta de dividendos, como é a atual argumentação da Fazenda Nacional, no caso Eagle 2, que foi vencedor no CARF. Queria agradecer a presença de todos os estudantes, as perguntas foram muito pertinentes, espero ter esclarecido a todas essas dúvidas e espero que essa finalização da edição do Saber Direito tenha realmente produzido algum conhecimento para os telespectadores. Obrigado. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br.